Se liga, você já teve aquela sensação de que tá vivendo uma vida que você não planejou para você mesmo? Já parou para refletir se quem você era com 10, 12, 15, 16 anos de idade estaria orgulhoso da vida que você está vivendo ou se não? Eu acho que essa é uma das dúvidas mais comuns das pessoas que estão chegando perto da casa dos 30 anos. Muita gente chama isso da crise dos 30 e como alguém que já passou por isso, eu queria trocar uma ideia sobre o assunto contigo. Então, bora pro vídeo. E aí, prazer. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rafa, sou planejador financeiro, sou dono de uma empresa que se chama Delcin Guest, fundei com um dos meus melhores amigos da facu. E no dia em que estou gravando esse vídeo, completo um ano do momento que eu decidi olhar para isso e falar, cara, vou tirar esse sonho do papel, vou ter minha própria empresa e vou construir isso daqui. Eu tô comunicando, acho que diretamente com 50% das pessoas que estão no corporativo através desse vídeo. Cara, eu tava cansado demais. Imagino que tenha muita gente cansada da ideia de ter que ir todo dia presencial pro trampo, da ideia de ter que responder interesse de outras pessoas que nem sempre estão 100% conectados com o que a gente quer pra gente. E principalmente, né, muitas vezes carregando o peso de trazer dinheiro para casa e para sustentar uma família. Muitas vezes pensando em não repetir padrões que aconteceram com a vida dos nossos pais e ainda com esse tema provavelmente enfrentando a pressão social de ter conquistado uma posição legal, mas não ter coragem de falar, cara, eu quero outro caminho, mesmo que esse caminho não tenha sido com meus pais, ou que as pessoas que me criaram, ou que eu mesmo sonhei antes. Esse vídeo eu quero pensar com você quais são as rotas para isso e por que é tão difícil fazer esse movimento que deveria ser muito mais fácil. Eu acho que o primeiro ponto que eu queria explorar com você é sobre o medo da falência. Quero pensar com você que muita gente, quando vai empreender, quando vai recomeçar a carreira, não só empreender, as pessoas têm um medo muito grande de dar um passo atrás em termos financeiros, e aí elas acreditam muitas vezes que para elas construírem isso, elas vão precisar construir uma grande reserva de emergência, elas vão precisar ter anos de segurança financeira para conseguir fazer essa migração, o que para mim não faz tanto sentido, por alguns poucos motivos. O primeiro deles é que eu acho que a falta de clareza ela é mais preocupante do que a falta de reserva para fazer isso. Por quê? Porque quando você entende o que acontece na sua vida financeira e você entende como mexer o ponteiro de uma coisa ou de outra, fica muito mais seguro do que tendo uma reserva. Olha que interessante, muita gente passa pela sensação de, cara, ganhei o bônus, ganhei o 13º, minha vida financeira está estável, mas quando passa o ano a pessoa tem exatamente o mesmo valor em conta. Ela não cresceu, ela não diminuiu e, na verdade, diminuiu, né, pensando agora, porque se você ganha um bônus todo ano, você ganha um 13º todo ano e você está sempre no mesmo patamar, é como se você estivesse empatando no 0 a 0 e, com o tempo, perdendo para a inflação. Então, eu acho que a falta de clareza e a falta de entendimento do que acontece realmente com a sua vida, ela pode te pegar, né, com a calça curta ali. Eu acho que essa é a grande questão. Um segundo ponto relacionado a isso que eu vejo como uma grande problemática em relação a esse medo da falência, quando a gente está falando de mudança de emprego, é a gente ignorar o fato de que mais importante de tudo é a gente fazer com que o dinheiro entre. E aqui, galera, eu acho que para quem quer viver o sonho, a vida que escolheu viver, eu acho que o preço que se quer pagar para alcançar esse sonho, ele é até caro às vezes, mas ele é muito válido. Pensa assim, quanto mais energia você teria se você estivesse vivendo a vida que você quer e não a que você, por acaso, caiu ali de paraquedas. Pensa comigo, que talvez, se no pior dos casos você não achar um outro trampo ou seu empreendimento não for bom o suficiente, cara, dá pra vender trufo em bar, sabe? Eu acho que às vezes as pessoas olham pra esse tipo de coisa num sentido tão pejorativo, tão mesquinho de tipo, ah, isso não é um trabalho digno ou qualquer coisa do gênero, ou puta, eu sou muito mais capacitado do que pra fazer isso. Mas, cara, tem uma galera que tira uma grana com isso e você que é super capacitado, né? Por que não? E pra um sentido muito básico de vender algo já com certeza daria conta do recado de pelo menos não te levar pra falência. Obviamente que se você tá consumindo esse vídeo, você não quer por esse caminho. Não que, de novo, seja uma profissão negativa, mas a gente quer se manter dentro de um certo status, a gente quer se manter dentro de determinado nível profissional. E para mim, eu acho que indo para o segundo ponto desse vídeo, é que para a gente proporcionar uma boa migração profissional, para além do risco de falência, a gente tem que resolver como a gente vai ganhar dinheiro. E se você está saindo de uma empresa para ir para outra, acho que está muito claro, você vai sair de um salário e vai para outro, se esse salário for menor, você vai ter que adequar a sua vida e coisa
coisas do gênero. Mas quando a gente vai empreender, quando a gente quer construir um negócio do zero, eu acho que uma das maiores questões que precisam estar arrumadas para a gente ter a migração profissional funcionando de uma maneira legal é você justamente olhar para o lado de que você precisa ter um modelo de negócio que para de pé. O que é um modelo de negócio que para de pé? É algo que esteja na interseção do que você gosta, o que você tem interesse de fazer, junto com o que as pessoas estão dispostas a comprar de você. Esse meinho aqui que junta esses dois círculos é onde está um modelo de negócio que funciona. E não só que funciona, né? Eu acho que é onde está um modelo de negócio, onde funciona a gente ainda precisa dar um passo a mais, que é o de entender esse modelo de negócio. Ele corresponde às minhas expectativas de quanto tempo eu vou poder me doar para isso, de quanto eu quero receber. E eu acho que as pessoas complicam isso com modelos megalomaníacos, imaginam que vão ter que chamar o Sebrae, 4 ou 5 consultores para entender se o cafezinho para de pé ou não para. Mas, cara, eu acho que dá pra gente simplificar muito. Eu acho que você, como um ser pensante que tá aí do outro lado, que tá muito afim de viver os seus sonhos, deveria fazer pegar um pedaço de papel e tentar rascunhar algo que funcione. Eu acho que a gente acaba colocando empecilhos demais e a gente acaba abdicando da possibilidade de viver uma parada que a gente gostaria muito, sabe? E a gente acha que tudo isso nos leva a um novo ponto final. E isso é muito negativo, né? Pensa o seguinte, será que essa vida que você tá vivendo, essa sensação de impotência, de não fazer aquilo que você sente que nasceu para viver, é um ponto final? Se você acredita que é um ponto final, eu acho que você deveria buscar terapia para entender como que você refaz essa ligação com esse tema. Se você acredita que não é o ponto final e você acredita na possibilidade de mudança, entenda que essa primeira mudança pode também não ser um ponto final, né? Pode ser parte do caminho para um futuro ponto final, ou que talvez nem haja ponto final. Eu acho que existe a possibilidade de a gente fazer isso 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes for necessário para a gente se encontrar. E eu acho que todo mundo deveria, eu acho que todo mundo merece, de fato, encontrar aquilo que ama. Eu tô gravando esse vídeo hoje, nesse dia que eu já falei que é tão especial para mim, porque eu queria voltar lá atrás, em momentos que eu tava me sentindo muito mal com o meu trabalho, em momentos que eu sentia que aquilo ali não era para mim, e me dar um abraço, de falar assim, cara, Rafa, vai tranquilo, tipo, passa por isso, vai chegar um momento em que as coisas vão acontecer, e que você vai ter que dar esse passo, e que você vai sentir que é isso, e ponto, acabou, mas calma, eu acho que a hora chega, e eu acho que o mais importante de tudo é a gente não continuar colocando empecilhos. Eu acho que a gente é muito criativo em colocar coisas que nos impedem de seguir rumo a isso que a gente quer. E eu acho que quando a gente passa para olhar para esse viés do tipo, cara, também existem medos na vida atual, também vou existir na outra, tá tudo bem, eu vou tentar de novo se precisar, se der muito ruim, eu tenho os caminhos A, B, C, D, E, F, até o Z para tentar fazer a coisa acontecer de alguma maneira que seja positiva. Então, eu queria que esse vídeo, mais do que um vídeo de conteúdo, fosse um vídeo realmente que chegasse até aí como um abraço, para você não deixar de fazer aquilo que você ama, porque você vai ver que você vai encontrar uma versão muito mais bonita de você quando você encontrar essa sua versão apaixonada pelo que você quer viver. Eu ainda vejo problemas no meu dia a dia, eu ainda sinto que tem muita coisa para melhorar, que eu queria que fosse diferente, eu ainda sinto que eu trabalho muito, né? Mas eu sinto que eu sou muito mais apaixonado pelo que eu faço hoje do que o que eu fazia 1, 2, 3, 4, 5 anos atrás. Então, vamos junto. Saiba que eu tô aqui se quiser trocar uma ideia sobre isso e um beijo. Até domingo que vem.